Eu quero começar falando sobre a disciplina da sismologia. Você sabe o que é sismologia? É o estudo dos terremotos. Eu quero mostrar um gráfico para vocês dos terremotos mais poderosos. Dá uma olhada a partir do ano de 2000. Vocês estão entendendo que o número de terremotos poderosos e destrutivos está aumentando significativamente? Jesus disse que isso iria acontecer. Quantos de vocês se lembram do mega terremoto que teve na Indonésia em 2004? Quantos se lembram? Queridos, no dia 26 de dezembro, 230 mil pessoas morreram, seja pelo terremoto ou pelo tsunami que veio como consequência. Agora detalhe, esse terremoto, ele é um sinal de Deus, de como Ele vai livrar a sua igreja do juízo que virá. Isso é real. Por quê? Porque a Indonésia é um país muçulmano, e os cristãos são muito perseguidos e mortos lá. Então, quando chegou na época do Natal, de celebrar o Natal, as autoridades disseram: vocês não vão celebrar o Natal aqui não. Se quiser, vão celebrar nas montanhas. E o povo foi. Todos os cristãos foram para as montanhas. Dias 24, 25, 26, eles ainda estavam lá, quando veio o tsunami e matou 230 mil pessoas. Eu tenho um amigo que é dentista, mas é missionário. Ele estava lá 2 dias após o tsunami com a equipe da ONU. E ele foi escoltado por alguns muçulmanos, e eles estavam se arrependendo e dizendo: isso é porque nós estamos matando os cruzados. Os cruzados são os cristãos. E ele disse mais: nenhum cristão morreu. Nenhum. Deus permitiu que a autoridade os expulsasse para que eles fossem protegidos, assim como o arrebatamento virá tirar o povo de Deus da terra quando vier o juízo sobre a terra. Glória a Deus, irmãos. Deus está avisando. Deus está avisando, irmãos, para que o mundo se arrependa. E é interessante algo: quando vem alguma catástrofe e muitas pessoas morrem, as pessoas blasfemam contra Deus. Mas eu nunca vi a notícia mostrando algum terremoto que não teve ninguém morrendo e as pessoas glorificando a Deus, agradecendo por não ter havido morte. Porque é assim que o mundo hoje responde à fé, cada vez mais de maneira hostil, resistindo, odiando. Hoje em dia os cristãos estão sendo odiados no mundo inteiro. Não existe nenhuma religião tão perseguida como a religião dos cristãos, como os cristãos, os cristãos mesmo. A igreja, por exemplo, cópita dos egípcios, há alguns dias atrás, 60 pessoas mortas pelos muçulmanos. A gente não vê ninguém falando disso de maneira efetiva. O mundo anuncia, mas existe uma resistência à palavra de Deus. Segundo aspecto da ciência que eu quero mostrar as profecias de Jesus se cumprindo é na economia. Apocalipse 6 diz o seguinte: e ouvi como a voz no meio de 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Jesus está falando aqui, a Bíblia está falando aqui do que? De inflação. O denário é o salário de um trabalhador por um dia. Então vamos tomar como exemplo, por exemplo, uma diarista que ganha quanto? 100, 150 reais por dia. Está dizendo que 1 denário vai comprar 1 medida de farinha, que dá para fazer no máximo pão por um dia. Imagine o que vai acontecer. O mundo vai ter guerras não só por conta de territórios, mas vai ter guerras também por causa do colapso da economia. Quantos vocês já sabem aqui que o mundo está em colapso do ponto de vista econômico? Os economistas estão dizendo isso
Muitos dos economistas mais famosos, as revistas mais importantes, estão falando do colapso que vai haver do ponto de vista econômico no mundo. E o que está sendo prefigurado com esse colapso econômico mundial? As nações do mundo, as grandes nações, vão se reunir e vão dizer: nós temos que fazer uma resetada nisso aqui. Nós vamos zerar tudo e vamos começar tudo de novo e vamos criar uma moeda única, para não haver especulação, para não haver diferença de câmbio. E a partir daí eles vão criar um governo que comande o mundo inteiro. O mundo está cansado dos políticos. E o que eles estão querendo? Alguém que seja um salvador da pátria. Vocês querem ver o que a Bíblia fala a respeito disso, queridos? Em Apocalipse capítulo 13, versículos 16 a 18, diz assim: a todos, diga todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse é 666. Aqui claramente o texto está falando de um governo mundial, e que as pessoas não poderão mais comprar ou vender se não tiver uma marca. Veja que não tem moeda mais. Hoje em dia, dinheiro está cada vez mais escasso. Sabe, quantos já perceberam isso? Quantos aqui quase não fazem cheque mais? Usam cartão direto. Daqui a pouco, gente, quando tiver um governo mundial, uma moeda única, essa marca, ela vai representar, na minha opinião, um governo centralizado, muito provavelmente pela ONU. Porque hoje as questões de escala mundial são resolvidas pela ONU. Os líderes vão se reunir e eles vão estabelecer a nova ordem mundial, um novo governo mundial, uma única moeda mundial. E para você poder fazer qualquer operação financeira, você vai ter que ter essa marca. Agora, detalhe: todos aqueles que estudam sobre o tema sabem que a causa que eles vão criar uma nova religião que será ecumênica, uma mistura de todas as religiões, é porque a maioria das guerras hoje se dá por causa de religião. Sim ou não? Muçulmanos matando muçulmanos, sunitas, xiitas, judeus e árabes, tudo causa religiosa. Cristãos e muçulmanos. Então eles vão dizer: olha, para que haja de fato paz sobre o mundo, é necessário que haja uma religião. E esta religião, ela será uma religião múltipla. Haverá elementos de todas as religiões. E aí, se você disser só Jesus é o caminho, você vai ser acusado de quê? De preconceituoso. Sim ou não? Eu desafio alguém aqui ir para a televisão e defender o casamento heterossexual, casamento de homem e mulher, e condenar o outro. O que vai ser visto pelos outros como preconceituoso. As pessoas odeiam simplesmente por você crer assim. O mundo está avançando para esse tempo, irmãos, e nesse tempo, aquele que não se submeter a este controle, a esse governo mundial, não vai poder nem comprar, nem vender. Será um tempo muito difícil. Muito difícil. E a Bíblia diz claramente que se alguém receber este número, esta marca, não será salvo. E a Bíblia diz claramente que se alguém receber este número, esta marca, não será salvo. Não vai ter aquele negócio de dizer: não, eu vou fingir que eu concordo, mas eu não concordo.
Estão assustados? Não precisam. Porque se você for fiel a Deus e crer no Senhor e andar esperando por Ele, se preparar para esse dia, você não vai estar aqui quando isso acontecer. Glória a Deus. Lucas 21, versículo 28 diz: ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Glória a Deus, irmãos. Você sabe o que a palavra redenção significa? Significa libertar mediante um pagamento. Libertar mediante um pagamento. A figura era do escravo no mercado de escravos. Vinha alguém e pagava o preço para redimir o escravo, e o escravo saía livre. A Bíblia diz que quando você aceitou Jesus e o Espírito Santo veio sobre a tua vida, Ele te selou. E o selo do Espírito, querida, significa que você é propriedade de Deus. Por isso, quando Deus vier para trazer juízo sobre a terra, os 4 anjos vão estar separando na terra todos aqueles que têm a marca. Muitos já terão a marca, estão caminhando para terem a marca da besta. Aqueles que tiverem a marca de Deus, do selo de Deus na sua vida, quando tocar a trombeta, o arrebatamento vem e a igreja é livre deste tempo de grande juízo que virá sobre a terra. Amém?